A paz seja convosco a todos, queridos amados irmãos. Que as bênçãos do nosso Pai, nosso Senhor, Criador, Pai eterno e do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Dando continuação na nossa sequência de estudos que vem tendo todo sábado, mas perdão que ontem terminou não tendo, por correria aí de horários, terminei não tendo condição de gravar este vídeo ontem, no sábado à noite, como a gente vem fazendo, estudos, curiosidades bíblicas, e terminou não dando para fazer no sábado, né, à noite. Não teve condição, mas hoje estou aqui para fazer esse vídeo, né, trazendo curiosidades bíblicas, a qual eu venho trazendo todo final de semana, para a nossa meditação e alimentarmos o nosso conhecimento. Pois bem, como eu tinha falado, quem não assistiu, assista, senão vai ficar voando. Semana passada a gente estudou sobre Zahaiah, né, que é Zacarias, e Elisheva, Isabel, os pais de João Batista. A gente viu o sentido dos nomes semitas em seus originais. E eu prometi que no próximo sábado, no próximo estudo, no próximo final de semana, eu ia trazer o quê? Eu já ia trazer agora sobre Yohanan, o remissor, João Batista, sobre um ponto em comum. Qual? O mel silvestre, a quais as escrituras se referem, e gafanhotos. Era mesmo gafanhoto? Era mesmo mel? Né? Era mesmo? Eu ia trazer hoje. E também, aproveitando, eu ia trazer isso, mas eu vou trazer não só isso, como mais coisas. E vou começar logo antes de entrar nesse ponto, vou começar logo pelo um ponto a qual me chamou a curiosidade ontem. Sexta, para ser mais preciso, me chamou a atenção. Eu disse, eita, agora muitos que estão vendo por aí, e principalmente os pouco mais antigos, não todos, lógico, mas uma grande massa esmagadora está vendo essa cena aí e deu um nó no cérebro, porque nunca foram expostos a esta exegese bíblica, a essa realidade bíblica em relação a esse ponto. Uau! É claro que eu já estive comentando irmãos que chegou para mim de igrejas, né, e pastores sérios que relatou aquela passagem como ela é de fato. Mas a máxima esmagadora, e quando eu comecei no Evangelho, e o que eu aprendi, o que se falava, não era isso que eu vou dizer agora. O quê? O que me chamou a atenção? Na novela que está passando na Record, agora na cena de Rei Davi e Saul perseguindo Rei Davi. Uma cena que chamou a atenção, é que eu disse, olha, deve estar dando um nó no cérebro de um monte de gente por aí. Qual? Naquela cena onde Davi entra na caverna e chegando lá, ele, para muitos que acham que Saul estava dormindo. Eu já vi milhares de relatos, era o que se dizia, que Saul estava dormindo. E Davi entrou na caverna e adentrando a caverna, pegou ele dormindo, aí cortou um pedaço do manto dele e depois saiu. Teve chance de matá-lo, mas não o matou. Pegou só um pedaço do manto dele e saiu. E isso é o que, quando eu comecei no Evangelho, ainda caminhando, é o que eu ouvia. E muitos também chegam perto de mim, tocando, irmãos e outros que não conhecem, tocando esse assunto. E falam, né, dessa forma, que ele estava dormindo quando Davi chegou na caverna e pegou ele dormindo e poderia matá-lo, que o Senhor entregou na mão dele, mas não, só fez cortar um pedaço do manto dele e levou. Na outra novela de Davi, que passou aí na Record, foi assim. Mas quando foi nessa, mas hoje, graças a Deus, eu estudando, buscando, fazendo cursos, adquirindo livros de grande renome, pesquisando, estudando, aí hoje eu com o conhecimento, graças a Deus, aí eu sei que não é mais. E eu tenho várias traduções aqui que quero trazer para vocês. E também soma aos nossos conhecimentos, soma aos nossos estudos sobre isso. Aí, em que? Aí vamos ler. João Ferreira de Almeida
essa Bíblia ecumênica que eu tenho, que é a Bíblia de Jerusalém, ecumênica, e algumas de João Ferreira de Almeida que eu tenho ali, clássicas, traz este termo aqui, ó. 1 Samuel 24:3. Vamos ler o que diz. 24, deixa eu me ver. 1 Samuel 24:3. Então Saul selecionou 3.000 homens escolhidos entre todo o Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens a leste das rochas das cabras monteses. Um ponto aí, essas rochas da cabra monteses eram uma construção, não uma construção, algo natural, um paredão de rochas que se formava um muro onde eles pegavam as cabras e levavam para lá, para alimentação e para passarem a noite nesse local. É por isso que diz assim. Pois bem, chegou aos curral das ovelhas, que fica perto do caminho. Havia lá uma gruta em que Saul... Vamos ler do início para ficar melhor. Tive que dar uma parada ali para dar uma explicação. Não gosto de deixar vazio. Vamos de novo. Então, 1 Samuel 24:3. Então Saul selecionou 3.000 homens escolhidos entre todo o Israel e saiu à procura de Davi e dos seus homens, a leste das rochas das cabras monteses. Chegou aos curral de ovelhas, esse local que eu disse, que ficam perto do caminho. Havia lá uma gruta em que Saul entrou para cobrir os pés. Olha só, nas mais clássicas, Saul saiu para cobrir os pés. Olha só, algumas clássicas. Essa que eu tenho aqui é ecumênica, também traz clássica. Aí você olha assim, cobrir os pés. Cobrir os pés, que expressão é essa? Olha só, que expressão é essa? Aí você fica voando. Essa foi clássica. E uma João Ferreira de Almeida mais antiga, clássica, traz isso. O que seria? O que seria essa expressão? Para cobrir os pés. Isso é um eufemismo. Essa palavra, essa expressão que eles usam, é um eufemismo. O que vinha a ser um eufemismo? Essa expressão é uma palavra que a gente pode dizer assim, é uma palavra, uma locução mais amerna. Uma palavra assim para suavizar, minimizar o impacto da realidade da palavra. Porque se a gente fosse botar a realidade do que eu vou dizer já já, a real do que quer dizer essa palavra, e Saul entrou na caverna para cobrir os pés, se eu tivesse que usar esse termo real do que num livro sagrado, fica meio, não é? Então, eles lá, como nós, como eu já expliquei aqui, quer dar uma de João sem braço, Essas expressões nós sabemos bem o que quer dizer, mas lá, em outras culturas, vai olhar assim, quer dar uma de João sem braço? Acho que quer dizer isso. Eles não vão entender. É como algo desse tipo. E Saul entrou para cobrir os pés. Aí você fica imaginando cobrir os pés. É uma expressão, é um eufemismo, uma palavra, algo dito para suavizar, amenizar, minimizar a palavra, o impacto do sentido em si como ele é. Aí usa-se isso. Mas hoje eu tenho várias Bíblias ali, até outras João Ferreira de Almeida, que são revistas e corrigidas sempre para melhorar a tradução, que tem palavras no original que trazia dúvidas, era muita confusão, mas hoje se estudando melhor, os judeus antes, o antissemitismo era grande, e ainda é grande entre alguns, se fechava mais e não trazia esses conhecimentos. Mas hoje não, graças a Deus, os conhecimentos estão vindo, as pessoas estão aprendendo, eles estão ensinando. E eles sabem muito bem da cultura e diz o que de fato quer dizer. Aí você já pega traduções como essa aqui que eu já tenho. Eu já tenho essa outra que já traz assim. Aí eu tenho uma outra João Ferreira de Almeida mais atualizada, que aí ele já vai trazendo uma essência a mais. Que já diz assim, ó, em 1 Samuel 24:3. Olha o que já diz. No caminho Saul parou nos currais das ovelhas, onde próximo havia uma caverna. E entrou ali a fim de aliviar o ventre. Aí eu tenho outras traduções que dizem assim. E Saul parou na caverna para fazer suas necessidades. Ou seja, é o que muitos usam. Número 2, necessidade fisiológica do organismo. Aí a novela agora, quando eu estava assistindo, aí foi até cômico e irônico. Quando Saul começou a ter flautulências,
Aqui eu estou falando para pessoas adultas, né? Então, né, eu creio. Então, né, trazendo a realidade do que é. E ele começou assim, na cena da novela, eu fiquei olhando, aí o outro, eita, tá, então, aí aconteceu aquela coisa toda. Na caverna, aí mostra que era isso. Era a necessidade fisiológica que ele estava fazendo. Olha só. Aí eu disse, olha, mas muitos tinha, porque muitos, eu antes quando não tinha conhecimento, estava iniciando, e muitos outros, e até um tempo desse, eu via falando que ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Olha só, e nada a ver. Veja só, uma falta de conhecimento, uma falta de estudo, uma exegese profunda da cultura em si, como confunde e cria uma distorção teológica sem fim. Aí agora, a novela nessa segunda parte, a consultoria teológica, a qual tiveram de pessoas seríssimas, aí trouxe, olha, não é bem assim. Hoje aí as traduções todinhas, várias traduções que eu tenho ali, as tudinho, ela já traz consertando e colocando assim. É o termo correto, o que é de fato. Não quer esse termo aqui de cobrir os pés, como eu disse, está errado. Não. O que estava errado, isso aqui é na raiz da coisa. Não é que está errado, não. O que estava errado é essa forma de ensino de muitos. Não sei se fez para enganar ou não, para não estar falando essas coisas, né? Evitar falar isso aqui dentro dos ambientes sagrados, né? Mas tem como falar a realidade sem, como eu posso, sem blasfemar e sem trazer heresia para o local santo, né? Falando que é uma necessidade fisiológica do organismo. Certo, certo? Então, vejam só. Então, quando eu vi isso, e quem viu, se espantou, não se espante, porque o termo original, ele não estava dormindo. Ele não estava dormindo na caverna, mas sim entrou na caverna para as suas necessidades fisiológicas. Foi bem? Amém? Amém. Pronto, agora isso aí já está desvendado, né? Se teve dúvida, se já tinha confirmado, se já sabia, ok, amém. Mas se não sabia, agora já sabe. Sim, mas vamos avançar da semana passada. O mel que João Batista, de fato, se alimentava no deserto. E o gafanhoto, era de fato gafanhoto? O mel silvestre a qual ele se alimentava, de fato, era mel de abelha? Não. Muitos acham hoje, trazendo agora, vamos para a cultura de novo. Muitos acham hoje que o mel que ele tomava era mel de abelha. E não. Mais de 60% do território de Israel é deserto. Onde é que tem abelha ali? O mel silvestre, que se você for lá em Israel, você compra este mel silvestre, que é da cultura deles, milenar, que até hoje tem lá, e se você chegar lá você come, você bebe, você toma ele. Aquele mel ali, aquele mel silvestre é mel de tâmara, de tâmaras. Esta árvore tem por todo o canto lá, na região desértica. Você chega lá, no deserto tem várias delas. E vários deles pegam o fruto e extrai este mel. E este mel é rico em antioxidante, em sais minerais e vários nutrientes de grande e extrema importância como eu posso dizer assim, ao funcionamento de nosso organismo. É de extrema importância. Olha, antioxidantes e vitaminas e sais minerais de extrema importância ao funcionamento do nosso organismo. É a tâmara, é este mel. Era este mel que até você chegar lá você tem os frascos. Você compra mel silvestre, mel de tâmara. Era este mel que João Batista se alimentava. Onde é que tinha mel de abelha lá? Num deserto. Você chega lá e diz, onde é que tem flores? Naquele tempo, isso naquele tempo, naquele deserto. É as tâmaras. As tâmaras é que, não que seja a abelha que não existe a abelha. Não. Não existe essa quantidade como tem aqui no nosso território. Imenso. Né? Mas é claro que tem, mas não o suficiente para num deserto você achar colmeias e colmeias. Não que não tenha, mas não é algo que tenha em excesso que a pessoa possa viver no deserto se alimentando constantemente de mel de abelha. Até pela a região árida, como é. Aí o mel e que eles se alimentam e que até hoje tem lá para vender esse mel silvestre é o mel de tâmaras e não mel de abelha. Outro ponto importante aí. Outro ponto. E o gafanhoto, irmão? Sim. Aí sim, o gafanhoto é gafanhoto mesmo. Que até hoje, se você for lá, tem algumas pessoas de deserto, até mais humildes, e outros peregrinos de deserto e de outras regiões que se alimentam, comem mesmo o gafanhoto, que é rico em proteínas. É rico em proteínas. Não é qualquer gafanhoto, não é aqueles gafanhotos maior.
Agora é claro que eles só se alimentam de folhas. E eles são ricos em proteínas. E até hoje tem gente que come lá naquela região, ainda come gafanhoto. Então o gafanhoto era gafanhoto mesmo. E aí? Gostou da curiosidade? Mais outra que eu trouxe tá em Juízes 4. A história de quem? Trazendo agora mais um significado. Está cheio de riquezas hoje. Mais um significado, mostrando mais uma curiosidade bíblica em relação ao nome. Mostrando que o nome, dentro da cultura judaica, é diferente de nós do Ocidente. Como eu já venho mostrando todos esses dias aí da semana, que não assistiu a sexta, para que você possa compreender. Ele tem um sentido, não é colocado assim de qualquer jeito, como eu venho falando. Não, ele tem um sentido, ele tem uma função, e Deus tem essa essência porque tem uma missão dentro, e Deus sabe todas as coisas. É incrível, eu mostrei semana passada mais um, no caso de Zacarias e Isabel, né? Essa riqueza. E agora trago mais uma, o nome é Débora. Débora? Sim, trazendo para a nossa língua, Débora. Quem foi Débora? Débora foi um dos juízes, o quarto juiz de Israel. Na parte de juízes, você pega no livro Shoftim, Juízes, aí você encontra, tá lá, a história dela, Isabel. Isabel não, perdão, Débora. Estava confundindo com a outra. Débora, que o seu nome em hebraico é Débora. Débora. Que trazendo para nós, Débora. Como eu disse, quem foi Débora? Débora foi uma das juízes. Para quem aí tem preconceito com mulher pastora, foi uma das que guiou Israel naquele tempo. Foi um dos 4 juízes. Mulher sábia, sabia ouvir a voz de Deus. Foi a 4ª juízes. Agora, pasmem, veja agora o nome dela. O significado do seu nome. Débora. Que trazendo para nós, Débora. Que quer dizer o quê? Abelha. Aí você pode chegar para mim e dizer, oxe, abelha? Mas você disse que todo nome tem um sentido, todo nome tem um significado, tem uma missão, como Yeshua, o Eterno é salvação, veio nos salvar, tem uma missão, tem uma característica. E a abelha, o nome dela? Deus não faz nada em vão, não tem nada em vão, é tudo perfeito. Cientista agora mostra, vamos por cientista. Cientista agora em novas pesquisas mostrou uma preocupação em relação às abelhas. As abelhas vêm desaparecendo de diversas áreas do planeta, e principalmente da área urbana e de alguns setores onde tem plantações massivas. Vem desaparecendo. Por quê? Por causa dos agrotóxicos, dos venenos, aí vem matando elas. Aqueles aviões que pulveriza, aí vem matando, exterminando. E cientistas disse e comprovam. Se por 4 anos, se as abelhas desaparecessem da Terra hoje, 4 anos, toda a raça humana seria exterminada. Toda a raça humana morreria em 4 anos, se as abelhas desaparecessem todas da Terra. E aí você olha assim, como? Se as abelhas desaparecessem no período... Aí, pô, desapareceu, acabou, morreu. Em 4 anos a raça humana ia acabar. É elas que em suas patinhas levam o pólen. As plantas, naquelas flores, tem a parte do macho e fêmea. E quando elas posam nas flores, aí mela as patinhas aqui, ó, tomando néctar, elas saem e vai para outra e leva o pólenzinho nas patas. Aí vai, posa nas outras, aqui ó, toma o néctarzinho, ela já leva o pólen, mela nas patinhas para outra. Deus faz tudo perfeito. E aí há o cruzamento. Tinha uma plantação um tempo desse, de frutos, dentro de uma estufa, onde o produtor fechou, lacrou para não entrar inseto, não entrar besouro, não entrar nada. E, por consequência, nem as abelhas entravam. E aí, como fazia para germinar? Porque se não tiver, elas não produzem. Eles tinham que pegar, olha só o trabalho manual. Pegava aqui, ó, melava na parte do macho, assim, da flor, e na parte da fêmea da flor. Passava de uma. Isso um monte. Um monte. Agora imagine, mas era um galpão que com várias pessoas dava conta. Agora imagine hectares e hectares a perder de vista. Se não tiver abelha, como vai ser? Para polinizar toda aquela área. Como vai ser? Aí com isso, ela desapareceu. Não vai dar conta o homem, vai plantar em vão. Não vai ter soja, não vai ter milho, não vai ter frutos. Aí não vamos ter nada de fruta, não vamos ter nada de verdura. Não chega o milho, não chega o trigo, não chega a soja para fazer as rações, para alimentar os gados. Os gados também vão morrer de fome, porque não vai ter grama suficiente para todos eles. As galinhas também não.
E aí vai começar a cair, vai morrendo todas as fontes, a parte da alimentação de verdura, de frutas, e da parte animal vai morrendo, acabando. E nós, vamos para onde? E aí? Agora vejam só, aí o nome dela, Débora, significa abelha, sabendo disso da abelha, ela teve grande responsabilidade. E a sua missão em Israel, ouvindo a voz de Deus e sabedoria, teve prudência, teve uma grande importância naquele tempo em Israel. Que devido à sua decisão e devido à sua, como eu posso dizer assim, o seu comando, naquele tempo em questão, livrou os israelitas de serem dizimados da face da terra por sua ação. E aí? Vejam só, devido à sua ação, devido à sua humildade e ouvir a sabedoria e ouvir a palavra de Deus, ela poupou e evitou, através de Deus, e ela ali no comando com Deus, ali na frente, evitou que os israelitas fossem dizimados do planeta naquela ocasião. E aí? Veja só, e o significado da abelha. Quando hoje os cientistas dizem, se as abelhas desaparecessem da Terra, em 4 anos a raça humana já era. E aí? Vejam só como elas são importantes. Olha o significado do nome dela. Então, minha gente, a Bíblia é riquíssima. A Bíblia é cheia de coisas incríveis. E principalmente quando você vai para a raiz da coisa, quando você vai para o original. Aí que a sua mente se abre, você descobre coisas que, meu Deus, tudo se encaixa. É impossível que o homem tenha toda essa criatividade. O homem é inteligente, lógico. Mas esses encaixes perfeitos, assim, não. Só um Espírito Santo, algo perfeito, imaculado e eterno, que é capaz de criar coisas que se encaixam perfeitamente. E aí? Gostaram? Cheguei agora da igreja. Aí corri, então ontem não pude fazer a gravação, não, correria pra lá e pra cá, mas eu tenho que levar. Ah, foi até bom que eu trouxe mais essa outra nova que eu vi, eu disse, não, tenho que levar também pra tirar dúvidas. Se alguém teve dúvida e tinha dúvida, aí agora já abre a mente em relação à parte de 1 Samuel, em relação a Saul. E essas outras curiosidades. E as escrituras estão cheias delas. Não é mesmo? Espero que tenham gostado e até a próxima semana, se o Eterno quiser, estaremos aqui novamente compartilhando o pão da vida entre nós. Que as bênçãos do nosso Deus e do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.